E é o primeiro filme da minha lista. Então, já que você cantou a pedra, deixa eu falar. Realmente é o primeiro filme da minha lista. Sim. É um filme que eu gosto muito, Inteligência Artificial, um filme de Steven Spielberg, de 2001. Gente, quanto tempo já tem, né? 16 anos. Eu assisti no cinema. Super atual. Se você assistiu hoje, cinema. É um filme lindo, é um filme que uma grande produção. Assistir, ele vem a partir de um projeto de Stanley Kubrick que queria fazer um filme de robôs com sentimentos. E aí, Steven Spielberg, genialmente, né, baseado em um conto também, essa história é baseada em um conto, construiu o roteiro e a história de Inteligência Artificial. E para quem não assistiu essa obra, assista, porque é lindo. É um filme futurista, e tem um casal ali que está com um menino internado, filho único, em estado vegetativo, aí eles estão deprimidos. E tem uma fábrica, a Cybertronics, que lança uma linha de robôs crianças e com sentimentos. Esses robôs são programados para amar eternamente seus pais. Eles, para substituírem aquele vazio ali daquele lar, sem aquela criança que não tem previsão de se recuperar, eles compram um robô desses, que é o primeiro a ser fabricado. David leva para casa, e aí o robô é programado para amar aquele pai, aquela mãe. E eu digo amar a mãe, é uma coisa assim, a relação de David com a mãe é uma coisa, ela é tudo para ele. É bonito, né? E aí eles começam essa relação mesmo de pais e filho com o robô David. Mas o filho deles se recupera. Quando chega em casa, o menino vê ali o robozinho, não gosta muito, já entende como um rival. E aí, através de um pequeno conflito, eles começam a achar que o robô é uma ameaça para o filho verdadeiro, que tem a saúde fragilizada. Né? E, teoricamente, ela teria que devolver o robô para a fábrica para ser destruído, né? Sim. Porque é um robô que é programado eternamente para amar alguém. É difícil isso. Essa mãe, sem querer, porque ela também gosta do menino, esse gostar que é triste, gente. Porque eu não sei como é isso, essa relação dessa mãe, Mônica. Porque ela vai abandonar esse robô para não ser destruído. Ela resolve abandonar ele numa floresta, diz que vai fazer um piquenique, né? É difícil. Deixa ele com o ursinho Ted. E ela sai! E ele fica... Eu fico com raiva daquela mulher nesse momento. Nesse momento da vontade de... Você fica assim, caramba, cara. Tudo bem que não é robô, né? Você comprou, você fez, programou ele para te amar eternamente, né? Agora você abandona. É verdade. Essa cena é de uma tristeza. Acho que é nessa cena que a gente começa... É um abandono do sentimento, né? Não é um abandono... Porque ele não é um robô. Ele não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa. E ele também não é um robô completamente máquina. Sabe? Ele é um robô com sentimento. Você um robô programado para amar. E eu acho que a maioria dos filmes de robôs, e é isso que eu acho interessante, é que trazem esse conflito, né, Raquel? Da gente pensar que é uma máquina, né? E que ao mesmo tempo você pode destruir, pode matar, porque não é um ser humano, mas ao mesmo tempo tem um sentimento, tem características do ser humano que faz a gente gostar. Né? E em muitos filmes os robôs acabam desenvolvendo um sentimento, que é o caso do David de Inteligência Artificial. Então é um filme lindo. Esse amor dele, assim, ele transborda durante o filme todo, porque a partir do momento que esse garotinho é abandonado, o tempo todo, o filme todo, e o filme é longo. O filme é longo. O tempo todo ele está buscando a mãe, o amor dessa mãe. E quando para ele pode ser concedido apenas um desejo, eu não vou falar muito sobre esse final, o que ele pede é a mãe. É uma história tão bonita, as imagens são belas, tem umas cenas engraçadas, o Sil Ted também faz um papel espetacular. É um filme que não enjoa, né, da minha lista, não enjoa, já assisti. Não é um filme chato, é um filme longo, mas é um filme apaixonante. 3 vezes, intensivo. Me emocionei umas 3 vezes, gente, eu não tenho vergonha de chorar em filme, não, me emociona, aproveita ali, e a limpeza que você faz, já faz de outras coisas também, ótimo. Né, que você tá segurando. Desculpa, muito na hora bom. do filme você já descarrega tudo, chorar faz bem, chorar alivia. Então é um filme que eu já assisti umas 3 vezes e eu sempre me emociono. Acho lindo, 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 lindo. Então é o primeiro filme da minha lista. Aí, Inteligência Artificial. Sua vez, Amandinha. Bom, meu filme é também um filme que vocês já devem ter assistido, ou pelo menos ouvido falar. Exterminador do Futuro. Gente, a franquia de filmes vai ter o 6º filme,
que tá aí para ser lançado, foi anunciado esse ano, inclusive. Mas eu trouxe aqui para falar o primeiro filme, que é o que abre aí a história. Para você que não assistiu todos os filmes, então é bom você começar pelo primeiro. O Exterminador do Futuro, de 1984. Olha, já faz um tempinho, né? Bom, gente, esse filme conta a história de um assassino robô, que é chamado de Exterminador, interpretado pelo Arnold Schwarzenegger. Ele vem de 2029 para o ano de 1984, que é o ano que se passa a história do filme e é também o ano de lançamento do filme. Ele vem para matar uma mulher, a Sarah Connor. E aí também tem um outro homem que vem, que é o Kyle Reese. Ele vem para defender essa mulher desse exterminador. E ele vem também divulgar a Skynet, que é uma inteligência artificial aí do futuro que vai causar um holocausto nuclear. Então, o que acontece, gente? Porque esse exterminador vem do futuro para poder matar essa mulher. O que essa mulher tem a ver? O que acontece? A Sarah Connor terá um filho. E esse filho, futuramente, será o líder da revolta contra as máquinas. E a Skynet, prevendo isso, vai matar ela, manda pro passado para o exterminador para matar a mãe. Engravide. Isso, tipo uma coisa, né? Só que vamos eliminar o que eu acho genial nesse filme é que o cara que vem do futuro é que é o pai. Ou seja, dá a ideia do tempo de forma cíclica, que eu acho fascinante. Isso né? Que é o mais legal. É o que vai acontecer no futuro já aconteceu. Embora ele não tenha voltado ainda, mas o menino já é filho dele. É uma viagem. É uma viagem. Gente, o Exterminador do Futuro fez muito sucesso nesse ano. Foi 1 bilhão de bilheteria, assim. Foi muito bom. E foi o que abriu portas para os outros filmes. E dessa sequência, eu gosto do 2. Eu acho o 2 fantástico. Eu gosto do 3. Né? Do 3. Que é a rebelião contra as máquinas. Que tem porque no 2 é quando o Arnold Schwarzenegger deixa de ser o vilão e passa a ser o protetor do garoto. Então, e aquela frase famosa dele, né? Hasta la vista. Eu acho muito bom. O 2 pra mim é uma obra-prima da sequência de Exterminador do Futuro. É verdade. E isso que você falou é muito importante, porque assim, todos os filmes de Exterminador do Futuro, são 5 filmes e vai ser lançado o 6º filme, a linha cronológica dele é um pouco bagunçada, sabe? Por exemplo, esse filme trata-se de gente que veio do futuro para o passado. Aí tem um outro filme que fala já sobre o futuro. Aí tem um outro filme que volta de novo para o passado. Enfim, é uma bagunça aí um pouco nessa linha, mas só que é bem isso que a Raquel falou. Os filmes se baseiam na teoria de que o que aconteceu, aconteceu. E não adianta você mudar o passado. O que muda? Muda como as coisas vão acontecer, mas elas vão acabar acontecendo. De qualquer forma. De qualquer não adianta forma. você ir pro passado. Então, assim, é uma ação muito louca. Ir pro passado só confirmaria o futuro. É verdade. Eu fico mais tranquila quando eu pego um filme como De Volta para o Futuro. Sim. Que ali o tempo ele é meio linear. Se você volta e muda alguma coisa no passado, você altera o futuro completamente. Sim. Ali é bem mais palatável para a gente entender. Esse tempo cíclico, você tem que parar e falar, epa, mas ele não tinha voltado ainda, como é que pode ser? A gente fica, né? E é muito legal assim, ligações. Exercício dos neurônios. E o ano que vem tem um novo filme, então... Do Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. E se quiser assistir desde o começo, tá? Pra pegar a sequência certinho. De vez em quando eu faço essas loucuras. E o terceiro filme é o filme Robôs. É um filme pra família, é um filme muito bonito. Nesse filme a gente tem Rodney Lataria, que é um jovem inventor. O pai dele é um pobre lavador de pratos, né? Provavelmente esse vai ser o destino dele. Mas ele tem o sonho de conhecer o grande soldador, mostrar as invenções dele. Aí ele sai da pequena cidade dele para ir para Robópolis. Só que o que está acontecendo? Né? O grande soldador está lá meio borocochô, isolado, entregou a direção da fábrica para uma outra pessoa, o Dom Aço. E o plano do Dom Aço é tornar os robôs obsoletos, né? E que novos robôs surjam. Com a lataria brilhante. Eu acho que é uma crítica à nossa sociedade de consumo, a forma como a gente torna as coisas obsoletas muito facilmente. De como a gente compra a coisa e daqui a pouco, já está fora de moda, já tenho que trocar. Só que isso acontece com os próprios personagens do filme. Eu estou obsoleto, eu não tenho peça de reposição. E realmente, você compra um micro-ondas por 200 e poucos reais e o prato do micro-ondas custa 80, 90. Então, se você usou o micro-ondas durante 2 anos e o prato quebrou,
Primeiro, a dificuldade de você achar um prato de micro-ondas para caber no seu micro-ondas. Porque cada um tem um tamanho, tem um encaixe diferente. É um esquema. Segundo, se você achar, você fala assim, poxa, mas o prato de vidro é metade do preço desse aparelho todo. Aí você quer comprar vou comprar logo outro. Então, na verdade, isso é o que acontece na nossa sociedade. E o filme faz essa crítica de forma brilhante, tá? É um filme que eu indico muito para a família. Divertido, que eu acho. Divertido, bonito. Lindo. O Rodney Lataria, na versão americana, ele é dublado pelo Evan McGregor. Aqui no Brasil é Reinaldo Gianecchini. Manivela, interpretado por Robin Williams, nosso falecido. E é isso, e cada personagem, né, Raquel? Cada personagem tem uma personalidade, tem um pensamento. Os atores, né? O Mel Brooks, que faz assim, o grande soldador. E eles têm a característica também dos atores. Aí é legal que fala sobre sonhos, sobre a sua busca pelos sonhos, suas dificuldades que você vai encontrar no meio do caminho. As pessoas que vão falar que seus sonhos são impossíveis, né? Sobre e ele não desiste, uma personalidade, né? não se sentir mal por não ter o mesmo poder de consumo dos outros. Sim. Porque hoje também tem isso, cada criança está com celular, cada um quer um celular melhor que o outro, às vezes o pai não pode comprar. Sim. A gente tem que fugir disso, dessa sociedade que nos obriga a consumir o tempo todo. E eu acho que esse filme é perfeito para passar isso para as crianças, de que a gente precisa de valores mais humanos. Sim. A gente precisa ser, né? E não querer ter o tempo todo. Quando a gente tem muito, no fundo, a gente está querendo ter tanto e no fundo tá vazio, não é nada. É verdade. E eu acho que os filmes de robôs, Raquel, falam muito sobre essa percepção da relação da humanidade, porque os robôs, eles não são humanos. Né? E eles veem muitas vezes, não só nesse filme, mas nos filmes que a gente vê, eles veem o comportamento, eles refletem o comportamento humano. Isso é interessante. Aí você fala, mas você é máquina. Sim, mas eu estou fazendo algo que você também faria. Entendeu? Só que eu sou máquina. Mas você não é. Você tem sentimento, você tem pensamento, você pode raciocinar e tomar decisões e tal. Então é bem interessante, que eu acho que traz essas discussões. Eu acho fantástico. É muito bom mesmo. Quarto filme, você? Vamos lá. Bom, gente, eu trouxe A Vigilante do Amanhã. Esse é um filme bem recente, foi lançado esse ano de 2017, lá no comecinho do ano, mais ou menos. Acho que você falou dele nos lançamentos. Eu falei, não foi? E esse filme é baseado em um mangá, também um anime japonês chamado Ghost in the Shell. Gente, a história desse filme é bem interessante. O mundo está aí no ano de 2029. Engraçado, Raquel, porque eu achei 2029 de Exterminador do Futuro e achei 2029 aqui de novo. Acho que as pessoas têm alguma coisa com 2029. Mas, enfim, esse mundo se passa em 2029 e nessa realidade, gente, a tecnologia está em todos os lugares. Tomou conta da vida das pessoas, literalmente. Inclusive, há adaptações do corpo humano através da tecnologia robótica. Por exemplo, tem um personagem que é citado no filme só, que ele gosta muito de beber álcool e tal. E então ele faz uma cirurgia simplesmente para trocar o fígado por um fígado robótico. Porque ele fala que o robótico é mais aperfeiçoado, porque não vai estragar facilmente e tal, não vai causar nenhum dano a ele, ele vai continuar bebendo e sendo feliz. Pode beber à vontade. Isso, pode beber à vontade. Isso está acontecendo com toda a humanidade. As pessoas trocam um olho por um olho cibernético, um braço por um braço cibernético. Essa é a realidade do ano de 2029. E nós temos uma personagem, que é a personagem principal, que era a Mila Killian, interpretada pela Scarlett Johansson, que ela é o ápice dessa tecnologia robótica. Por quê? Porque ela foi implantado o cérebro dela, somente o cérebro, e o resto em um corpo totalmente fabricado pela Hanka Corporation, que é a empresa que faz robôs. Todo o corpo dela, gente, é só o cérebro dela. Então é um cérebro humano. Isso, em um corpo totalmente robótico. Que é diferente de Robocop, né? Que Robocop ainda tem algumas coisas. Tem uns pedacinhos. Ainda tem uns pedacinhos. Coitada. Ainda tem uns pedacinhos, mas ela, gente, é só cérebro mesmo. E assim, ela foi o ápice dessa tecnologia. E ela também foi a primeira, Raquel, assim, que conseguiu sobreviver, né? Porque só o cérebro é difícil sobreviver em um corpo robótico. E ela foi a primeira e a única até o momento. Então, ela assim, é o futuro da empresa, sabe? A empresa vê ela como especial. Então. E ela, então, é incorporada na polícia investigativa desse mundo, em que ela investiga crimes cibernéticos. Interessante, né? Ela investiga crimes cibernéticos. E em uma dessas investigações sobre o assassinato do executivo dessa empresa, Hanka Corporation, ela começa a ter vislumbres e, assim,
reflexos, flashes da vida dela quando ela era humana. E o interessante é que esses flashes, ela não consegue entender o que é, porque são flashes bem rápidos. E bate contra ao que contaram para ela sobre quem ela era quando ela era humana. Também uma das características de Robocop, né? Sim. Tentam apagar ali É verdade. a memória deles, que é esse conflito, né? Voltam. Que é esse conflito, quer dizer, vamos eliminar a parte humana. Porque aí a gente elimina as emoções. Isso. Elimina a vontade própria, né? Torna a pessoa dominável, mais ou menos assim, né? O robô dominável. E aí, é a partir daí que o filme começa toda a sua ação, todo o seu mistério. Gente, o filme é bem legal. A cidade é bem futurística. E assim, teve gente que gostou muito do filme. Eu particularmente gostei do filme. Eu não esperava que fosse tão legal. Eu fui assistir meio despretensiosa, sabe? Mas aí quando eu assisti eu falei, nossa, interessante, gostei muito da história. E assim, o nome da personagem que eu falei, que é Mira Killian, foi substituído, porque o nome no mangá é Motoko. Só que assim, para tornar o filme um pouco mais universal, né, ocidental e tal, então eles mudaram o nome. E também esse filme teve uma crítica na época do seu lançamento, que teve uma petição online, inclusive, de quem gostava do mangá e do anime, pra ser reclamando, fiel, né? E reclamando porque colocaram personagens brancos, ou atores brancos, para interpretar personagens asiáticos. Porque no anime todos os personagens são japoneses e tal. Então teve esses probleminhas, mas ainda assim o filme foi elogiado por alguns, pelos fãs, sempre tem as críticas. Mas se você não assistiu, acho que vale a pena você assistir para você criar aí o seu próprio pensamento sobre o filme. A história é bem interessante. Você gostou? Eu gostei. Olha que eu gostei. Eu vou, mas volto novamente, pegar um filme mais antigo aqui, de 2004, que é o filme Eu, Robô. O último filme que eu falei foi Robôs, é um filme infantil, uma animação. Esse é Eu, Robô, é um filme que eu gosto muito também, sim, com Will Smith. Há outro critério da gente, viu? Filme bom. É verdade. Né? Filme bom. Filme só porque era robô. É um filme que se passa em 2035, não é em 2020, mas é perto também. É perto. 5 anos à frente. De 2029. A gente tem aí o detetive Del Spooner, que é interpretado por Will Smith, que vai investigar o assassinato de um amigo dele, o Dr. Alfred Lane. Sim. E aí ele suspeita que quem matou o Dr. Alfred Lane foi um robô, Sony. E ele odeia robôs, a gente vai descobrir isso no decorrer do filme. Só que assim, as pessoas não dão muito credibilidade à acusação dele, porque teoricamente um robô não poderia matar um humano por conta das 3 leis da robótica. Essas 3 leis estão presentes em vários filmes. Sim, é bem legal isso. Que quer dizer o seguinte, robô não pode machucar o humano, é a primeira lei. Segunda lei, o robô deve obedecer humanos, desde que isso não vá de encontro à primeira lei. Quer dizer que o robô vai me obedecer, mas se eu falar mate Amanda, o robô não vai me obedecer, porque ele vai acabar machucando o humano. Então ele não pode infringir a primeira lei. A segunda não pode ir de encontro à primeira. E a terceira é que eles devem proteger a si mesmos, desde que isso não vá de encontro à primeira e à segunda lei. Então, teoricamente, nesse futuro de 2035, um robô não poderia matar um humano. Mas o detetive, que é cismado com robôs, e a gente vai descobrir isso no decorrer do filme, é bem interessante o motivo pelo qual ele não gosta de robôs, cisma que esse robô Sony é um robô diferente que infringiu as 3 leis. Sim. E aí, assim, o filme tem um monte de aventura, um monte de situação. Eles vão ficando amigos no decorrer do filme. A questão do piscar do olho, né? Que é um gesto humano de camaradagem. Sim. Tem uma cena que o robô pisca o olho. Olha, muito legal a história sendo construída. É verdade, você entende o porquê a aversão desse detetive aos robôs. Depois descobre que uma parte desse detetive é uma parte robótica, que quem construiu foi justamente esse doutor Alfred Lane. E as coisas vão se encaixando, a história vai sendo contada. É um filme que eu gosto muito. Eu Robô. O 6º filme, né, que eu vou falar aqui é o filme, não podia faltar, O Homem Bicentenário. Eu pensei nesse filme, quando você falou, vamos fazer a lista, já ia anotar, já. Anotar, botei primeiro. Aí eu falei, brincar. Quando eu tive a ideia, aí eu falo assim, vai me mandando os seus, eu mando os meus. Só que aí a minha pressa é mandar logo, porque esse filme, eu falei, poxa, inteligência artificial, O Homem Bicentenário, eu tinha que falar. Robôs, não, a gente se apega e a gente quer falar. Mas enfim, O Homem Bicentenário.
é o filme de Andrew, né? O robô que é contratado não, para fazer tarefas domésticas. Esse filme é de 1999. E aí Andrew fica ali ajudando aquela família, coisa e tal, mas ele é um robô diferente, porque ele tem um desejo de se tornar humano. E aí, até para acelerar assim, o robô interpretado por Robin Williams, ele vai ganhando características de humano no decorrer do filme. No início ele é bem máquina, assim. E aí a menininha fala, se joga, e ele se joga, ele não tem muita vontade própria. E depois ele vai sendo melhorado, ele vai sendo modificado, vai adquirindo características humanas. E aí, assim, gente, você vai se afeiçoando. E aí as pessoas vão morrendo no filme. Esse filme também é triste. Né? Porque o filme, O Homem Bicentenário, porque a história dura 200 anos. E ele ali, e ele se compadecendo também daquelas perdas. E como o desejo dele de se tornar humano é tão grande, há também qual é a característica do ser humano, que é a morte. Ele deseja também que o corpo dele entre nesse processo ciclo, né? De decrepitude. Porque isso a gente já viu em vários filmes, a gente pode até fazer uma lista sobre isso, sobre imortalidade. Né? O pior da imortalidade é você perder aqueles que você ama. É muito difícil. É muito difícil. A gente pega verdade, isso. Muitos filmes falam isso, que às vezes a pessoa quer se tornar imortal. Mas depois. Mas não consegue. E assim, o outro que é imortal quer se tornar humano, porque ele quer morrer. Ele fala, nossa, viver é tedioso. Porque você vai perdendo as pessoas. Você vai perdendo, e você vai perdendo essa alegria do viver, né? Que é viver. E acho que deve enjoar também, né? Não sei. Tipo, a vida torna um tédio, porque os ciclos se repetem. Enfim. Então, ó, sexto filme da lista, O Homem Bicentenário. Agora, esse filme é emocionante. Gente, Robin Williams, muito incrível, né? Ele é maravilhoso. E assim, você vai, como a Raquel falou, você vai pegando carinho pelo personagem dele, sabe? E entendendo as suas motivações, né? O que faz ele querer ficar naquela família, ele percebe às vezes os conflitos que estão rolando, né? Tem um romance também que acontece, ele se apaixona. Né? É verdade, vão criando nele sentimentos e aí ele vai entendendo porque as pessoas se tratam de certas maneiras. Porque os robôs também são observadores, né? Porque como eles vivem no meio de humanos, eles acabam percebendo as ações dos humanos. E aí tentando entender a nossa mente, que é muito difícil, inclusive, né? Mas, enfim, o filme é lindíssimo. Super recomendo. Seu próximo filme? Bom, meu próximo filme, gente, é um filme divertido também. É Chappie. É um filme de 2015. É um filme mais ou menos atual. E, assim, não é um filme tão problemático assim. É um filme mais divertido, mais relax. Bom, se passa em um futuro próximo em que policiais são substituídos por robôs ultra resistentes e que têm uma inteligência artificial. Porém, esses robôs são robôs mais mecânicos, assim, eles fazem o que eles são mandados para fazer, para agir e tal, de acordo com as leis, de acordo com a programação deles. E aí, em uma empresa que constrói esses robôs, vários desses robôs são descartados, porque às vezes eles batem em frente com ladrões, com bandidos, e aí eles, né, são danificados e aí eles são descartados. E a empresa sempre está descartando robôs. Em um desses dias, um cientista dessa própria empresa, ele rouba um desses robôs que estava sendo descartado. Por quê? Porque ele está querendo fazer uma experimentação científica. Então ele rouba um desses robôs e ele, como é cientista, ele coloca nesse robô uma inteligência mais próxima do humano. Ou seja, ele coloca ali que ele sinta, né, emoções, que ele tenha emoções e que ele também pense por si próprio, que é algo que as máquinas não têm. As máquinas, elas obedecem a comandos. E aí ele insere nessa máquina que ele pense sobre, que ele tome decisões mesmo, que ele pense, que ele discorde, que ele concorde, que ele aja só de acordo com a vontade dele. Algo bem parecido com os seres humanos. Só que o que acontece, gente? As autoridades descobrem isso e percebem que isso é um problema, é algo contra a ordem social. E aí tentam de qualquer forma eliminar esse único robô, porque é só um protótipo, né, desse cientista. É uma experimentação mesmo. E no meio dessa questão toda, esse robô é roubado. É roubado por uma gangue de ladrões, gente. E aí essa gangue de ladrões utiliza o Chappie para poder ajudar ele a roubar um banco. Porque ele é robô, então ele, né, pode tomar tiro e tal.
E ele também tem um pouco dessa mentalidade policial, que ele foi fabricado para ser. E aí, gente, o filme é engraçado, porque tem um pouco desse suspense, um pouco dessa ficção científica e ao mesmo tempo tem um pouco de comédia. Chap pega essas coisas dos seres humanos e ele é um robô que ele aprende. Então, se você ensinar ele a fazer uma coisa, ele faz. Se você ensinar ele a dançar, ele dança. Se você ensinar ele a cantar, ele canta. Então, é um filme bem divertido. Eu acho que ele é para maiores de 12 anos, porque tem tiro, tem algumas coisas assim. Mas é um filme divertido, galera, que eu acho que vocês vão gostar. E o personagem principal é o Chap, que é um robô. E fala bem sobre essa questão mesmo das ações humanas, né? Inconsequentes e consequentes. Acho bem legal. De 2015, hein? 2015, filme mais recente. Isso. Bom, então, sétimo Chap, né? Oitavo filme, que não pode faltar, Robocop. E aí eu vou pro filme de 80, de 1987. Padilha, te amo, tá? Te adoro. Mas o Robocop que eu gosto é o Robocop da década de 80. Acho que porque marcou minha vida. Mas eu reassisti os dois. E não é só apego afetivo, não. Eu gosto, não sei porque eu gosto mais do Robocop de 87. Mas muita gente, Raquel, que assistiu os dois, fala a mesma coisa, que gosta muito do antigo. Também por essa questão de apego, né? De apego que a gente tem. Apego que a gente não solta, né? Mas também por algumas coisas do próprio filme mesmo. Esse filme se passa em Detroit, a cidade totalmente ali comandada pelo crime, em caos. E esse policial, Alex Murphy, ele é brutalmente assassinado. Somente eu acho que o cérebro dele fica funcionando. E uns cotoquinhos, né? O estado que ele fica, assim, essa cena é muito forte. A cena é muito impactante. Dos bandidos atirando. Então, assim, mutila ele realmente. Só que aí ele é reconstruído em forma de robô. Sim. As memórias dele são apagadas. E é isso que você falou, né? Pode tomar tiro, vamos botar para combater o crime. Só que aos poucos as memórias vão voltando, o lado humano dele vai aparecendo. E eu acho ele mais humano, apesar, por exemplo, que o Robocop novo, acho que Padilha deixou até um braço de verdade, né? Pra deixar uma mão humana. Ele deixa uma mão, mas eu acho o outro Robocop mais humano. Não sei porquê. A forma como ele lida ali com a parceira dele, policial. A questão da relação dele com a família. Então, eu acho um filme maravilhoso. É um filme que rendeu séries de televisão, rendeu várias sequelas, jogos de videogame. Gente, virou uma mania. Robocop virou uma mania. Desenho de Robocop. Tá, então marcou. Até as crianças gostavam, a década. Eu acho que as crianças adoravam. Eu adorava Robocop. Tal, porque tinha essa questão de ser meio parecido com boneco e ao mesmo tempo ser humano, né? É um filme assim que o orçamento dele custou 13 milhões, ele já arrecadou 53 milhões de bilheteria. Então é um filme muito rentável, fez sucesso. E eu acho que é um dos melhores filmes com robôs, assim, apesar de ser um robô com a essência humana, não é um robô totalmente máquina, né? É um robô que tem uma essência humana, tem um cérebro humano, mas ali é um robô. E há o conflito o tempo todo, né, Raquel? Porque ele nas atividades, a polícia quer que o lado máquina predomina, primeiro para ser dominada, né? E também porque o lado da máquina é mais, como é que se diz, eficiente. Tem que executar, vai lá e executa sem pensar, sem questionar. Não hesita. Um segundo sequer. E o ser humano não. O ser humano, né, questiona, recua. Né, esse é um dos motivos, inclusive, fugindo do assunto durante um minuto, que os psicopatas são considerados pessoas com inteligência acima da média. Criou-se esse mito de que o assassino psicopata, eles eram extremamente inteligentes. Não são, na verdade, o QI desses assassinos. Se os testes foram demonstrando que eles têm uma inteligência abaixo da média. E por que eles são considerados inteligentíssimos? Porque como eles não têm muitas emoções, eles não hesitam, eles têm uma capacidade de planejar e de executar com muita frieza. E aí eles não cometem erros. Por essa característica, que eles são considerados inteligentes. Mas é mito, tá? Psicopata não tem QI acima da média, não. Pelo contrário, tem um QI um pouco abaixo da média. Mas o fator humano que faz com que a gente hesite, com que a gente pondere. E a gente, às vezes, considera o fator humano negativo.
Tipo assim, a gente... É como você tava falando, chorar. Às vezes a gente vê chorar como algo negativo, né? E, na verdade, gente, chorar demonstra um sentimento que é tão bonito e que deve ser, né? É o que nos torna, são esses fatores, é essa hesitação, é eu pensar duas vezes antes de puxar o gatilho que me torna humano. Senão eu vou ser só máquina. Mas aí nesses filmes tentam anular essas características humanas, quase sempre não conseguem, que é o caso de Robocop. Que o pesa ali, o humano é teimoso. O Alex, ele ressurge, né? É verdade, mas a história é tão linda. Eu adoro. Robocop de 1987, filme que marcou a infância de muita gente. A gente sempre tá trazendo os antigos, porque eu acho que é bem interessante você assistir o novo, conhecendo o antigo, né? É tipo o Mad Max, assim, que a gente tava falando. Que o antigo, mas quem gostou do Mad Max antigo, cara, não gosta muito dos novos, né? E a gente que não viu os antigos, a gente gosta dos novos. Então, assim, por isso que a gente sempre indica aqui os antigos também, pra você ter esse conhecimento e você poder dizer, eu gostei mais desse. Aqui a gente espera uma certa fidelidade, eu acho. É verdade. Né? A gente compara, a gente, esse ator agia assim. Eu não gosto quando muda muito os personagens, muda muito a história. Fala, faz outro filme logo com outro nome, se for pra mudar muito. Nós somos apegados, muito apegados assim mesmo. Chegamos ao último bloco do Luiz Camerarte, nossa lista de filmes sobre robôs. A gente falou aqui sobre 8 filmes: Inteligência Artificial, Exterminador do Futuro, Robôs, A Vigilante do Amanhã, Eu, Robô, O Homem Bicentenário, Chap e Robocop, 8º filme. É filme, viu? Vamos para o 9º e eu vou novamente homenagear a década de 80, que é a minha década, não é a década de Amanda. A Amanda não tinha nem nascido na década de 80, tá, gente? Amanda da década de 90. Mas eu gosto muito do filme da década de 80. Quem passou a infância na década de 80, acho que assistiu muito esse filme, porque passou muito em sessão da tarde. É um filme que aparentemente é um filme bobinho, mas ele cumpre aquela missão que é do entretenimento, de você se distrair, de você rir. Eu estou falando de Um Robô em Curto-Circuito, também conhecido como Johnny número 5, Johnny 5. É um filme que repetia muito em sessão da tarde. Sim. O 1 e o 2. O 2 é ainda melhor do que o primeiro. Normalmente eu gosto dos primeiros, mas na lista de hoje, o segundo é muito legal. Johnny, ele é um robô assim muito curioso, ele é um robô que tem uma certa inocência, que quer aprender as coisas assim. Ele lê um livro, é muito legal assim no início do filme, isso eu tô falando assim porque eu assisti de novo. Falei, vou assistir uma cena do filme. A gente sabe esse filme que você vai assistir uma cena e você para tudo que você tá fazendo e assiste todo de novo? Isso acontece. Aí cheguei no computador, falei, deixa eu ver aqui uma cena desse filme pra ver se é o 2 mesmo que eu gostava, né? Porque é um filme que eu tinha assistido na infância. Assisti todo de novo. Aí tem a cena logo no começo do filme que ele chega e ele fala assim, vou ler o livro. Aí ele faz trrr, eu acho que foi o chofé. Foi o chofé. Então, assim, ele lê com uma velocidade enorme, ele é curioso, ele quer aprender tudo, ele monta, desmonta. Só que ele vai para Nova York, a cidade está ali com a violência, com o caos, tem uma cena que tentam destruir ele. Aí parece que dói, sabe? As pessoas batendo ali naquela máquina. No momento que ele tá triste, assim, gente, ele tem um negocinho assim no olho, assim, ele demonstra uma emoção que eu acho até melhor do que muito ator, a forma como esse robozinho expressa a emoção. Então não podia faltar na lista o Johnny 5, Johnny número 5, que é um robô em curto-circuito. O primeiro filme foi de 86, o segundo foi o filme de 88. Vou colocar aqui a sequência na lista. Eu gosto mais do segundo filme. Eu tô falando, mostrei algumas fotos. Se você lembrar, ficar curioso, pode digitar, viu, na internet. Um robô em curto-circuito que você consegue assistir. A qualidade não tá lá muito boa, mas a gente assiste pra matar a saudade. Próximo filme. Gente, eu adoro esses filmes, sabia? Bom, nosso próximo filme é Wall-E. É um filme, gente, que é uma animação, é da Disney de 2008. E assim, esse é um filme para a família toda, dá para reunir as crianças aí para assistir. Gente, a história se passa em um futuro um pouco distante aí. Os seres humanos acabaram com o planeta Terra. O planeta Terra está inabitável por causa dos lixos tóxicos, por causa de todo o ar que está poluído. E os seres humanos, então, resolveram ir morar no espaço para ver se a Terra se regenerava. E para isso, eles deixaram alguns robôs na Terra para poder organizar os lixos e tal. Esses robôs, entre eles tem o Wall-E,
que é um desses robôs que é catadores de lixo, que ele compacta os lixos dentro dele e forma um cubo. E aí, para ele, enfim, acabar com o lixo do planeta, ajudar o planeta a se regenerar. Só que acontece, o plano dos seres humanos era ficar apenas 5 anos no espaço e voltar logo depois. Só que esse cálculo está totalmente errado. Os seres humanos passaram 700 anos no espaço. Os robôs que estavam aqui no planeta Terra se deterioraram, né, depois de 700 anos, não conseguiram acabar com o lixo, com os problemas tóxicos do planeta, e só sobrou o Wall-E, o único que sobreviveu porque ele aprendeu a se consertar, Raquel. Ele aprendeu a consertar as pecinhas dele. Né? Ele encontrava um outro robô que já tinha ido, ele trocava e tal. E aí ele ficou 700 anos na Terra fazendo esse trabalho. E é engraçado, porque ele está sozinho, Raquel, no planeta. E o interessante é que o Wall-E, ele não fala. Ele fala só algumas palavrinhas. E é interessante porque lembra um pouco pra gente do cinema mudo, né, Raquel? Que valoriza a expressividade, que valoriza a emoção. A história é contada através das ações do Wall-E e não do que ele fala. Isso é bem interessante e é um dos pontos que eu gosto muito no filme. Como é uma animação, ele acaba ele pega uma fita de cinema e coloca para ele assistir, para ele entender como é o ser humano, porque ele não tem mais ninguém. E o único amiguinho do Wall-E é uma barata. É o único amiguinho dele do planeta, gente, porque é o único ser que sobrevive ali naquele lixo todo, né? Baratas são, enfim, imortais. Aí os seres humanos estão na Terra. O que acontece? De repente ele está aí vivendo a vida dele, todo dia que ele sai, continua catando o lixo. Um dia ele encontra um robô, gente, e um robô super avançado, que é a Eve. Ela vem para o planeta Terra ali para sondar o planeta Terra para ver se tem algum sinal de vida no planeta para que os humanos possam sair do espaço e voltar para cá, para a Terra. E aí o Wall-E encontra com a Eve e se apaixona, né? Ele acha ela lindíssima porque ela é uma robô super avançada. Super obsoleta. E ele, coitadinho, ela é super moderna. Né? Ela é super moderna, ele fica apaixonado. E como ele assiste filmes de cinema, ele aprende como é se apaixonar. É muito legal, gente. É muito interessante o filme. E confirma aquilo que a gente estava falando, sim, da obsolescência das coisas, sim, da quantidade de lixo. Da quantidade de lixo. Que a gente gera. Se a gente não parar para pensar sobre essas questões, a gente vai acabar soterrado pelo lixo, tendo que realmente... E eu acho legal, porque é uma animação... Sair do planeta. Fala para crianças também e fala sobre um tema que é tão problemático, que é tão atual, né? E que a gente precisa realmente pensar sobre isso. E o interessante do filme do Wall-E é que quando ele vai e encontra os seres humanos lá na nave, você percebe que o problema são os humanos, cara. Entendeu? E os humanos não mudaram, eles foram para lá e não mudaram. E aí o Wall-E vem junto com a Eve tentando... O Wall-E é mais humano do que os humanos. Sabe, tentando dizer, olha, o problema de vocês é esse, não esse de cá. Não é só o planeta que está sujo, é vocês que tornaram o planeta sujo, né? Então, se o planeta tiver vida, eu não quero nem vocês lá, porque vocês vão destruir tudo de novo. Enfim, é um filme lindíssimo. Muito legal. E é um filme para assistir com a família, viu? Outro filme que dá para sentar com a criançada, assistir, conversar. Acho muito válido. Bom, 11º filme da lista, nosso tempo está quase acabando, é Operação Big Hero. Eu gosto. Eu vi o trailer do filme, falei, nossa, esse robô meio balão, que robô diferente. A gente espera robô de metal, né? Pois é. Mas enfim, você vai se apaixonar por esse robô balão. A gente tem o menino, Hero, que é um menino de 14 anos, rebelde, mas ele é genial, ele inventa robôs, coisa e tal. E tem o seu irmão, Tadashi, que é o irmão mais velho, que é sério, responsável. O início do filme mostra a relação do irmão mais velho, querendo cuidar do mais novo, querendo ensinar. Eu acho tão bonita essa relação entre irmãos do início do filme. E aí o irmão mais velho leva o garotinho para conhecer a fábrica que ele trabalha. Mas logo no primeiro plot do filme, Tadashi morre no incêndio, tá? Não é spoiler, porque é o primeiro plot ainda. Né? Ele fica deprimido, fica lá todo borocochô. E aí descobre em casa que Tadashi tinha inventado um robô médico. Tinha inventado um robô médico. Esse robô médico, que é o Baymax, quando ele enche esse robô, é um doce de robô, gente. E aí ele tenta ensinar o robô a lutar, coisa e tal, porque eles vão se envolver em diversas aventuras. Acaba sendo aquele robô uma expressão do irmão, é como se fosse a presença do irmão através daquele robô que o irmão construiu.
Isso é legal do filme. E aí aquele robô doce que é feito só para medir pressão, temperatura, tem que aprender a lutar, tem que aprender a se virar junto com o garotinho. Engraçado. E é uma relação afetiva, de amizade que vai se desenvolvendo. Acho um filme muito bonito. Operação bonito Big essas Hero. questões de relação mesmo entre seres humanos e robôs, né? Que dá para conviver junto e ao mesmo tempo é divertido. Eu acho que é para criança, né? E para os adolescentes, assim. É um filme muito legal. Vale a pena assistir, é o 11º filme da nossa lista. Tem mais uma, Amandinha? Ainda tem. Gente, Blade Runner. É um filme, eu trouxe um antigo e também vou falar um pouquinho do novo. O primeiro filme, gente, Blade Runner, O Caçador de Androides, foi um filme de 1982. E a história se passa em um mundo futurista de 2019. Daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos, mais ou menos. E o filme é o seguinte. Nesse mundo, assim, aconteceu, é como a gente está falando, o mundo está caótico, a humanidade está caótica, cheio de problemas, catástrofes, enfim, muito problema na humanidade. E aí, nesse futuro, são criados alguns robôs que são humanos criados artificialmente, parecendo com humanos, só que são robôs. E eles são criados para trabalhar com trabalhos mais pesados, com trabalhos mais servis. Só o que acontece, alguns desses robôs se rebelam e assim causam alguns problemas. Então esses robôs são chamados de replicantes e eles são mandados para fora do planeta Terra. E eles são banidos, não é mais para voltar para o planeta Terra. Só que alguns ainda tentam e lutam e voltam para o planeta Terra. E aí o que acontece? Existem os policiais chamados caçadores de androides ou caçadores de replicantes que caçam esses replicantes que saíram da sua prisão e vieram para o planeta Terra. Um deles é Harrison Ford, interpretando aí o personagem principal, que ele é já velho, já está um pouco cansado dessa vida de caçar androides, mas ele ainda aceita um último trabalho. E então é a partir daí que o filme todo se desenrola nessa caçada contra os robôs. E aí, galera, o que acontece? Esse foi um filme de 1982. Esse filme muita gente não gostou, teve gente que criticou, não foi um sucesso de bilheteria, ao contrário. Mas ao longo do passar dos anos, mais recentemente, o filme foi classificado inclusive como um filme cult, né? E está tendo um lançamento que lançou já esse ano, se eu não me engano, que foi a continuação desse filme. É uma sequência, só que agora se chama Blade Runner 2049. E nesse filme o personagem principal é um replicante, o que é interessante, porque a humanidade, digamos assim, evoluiu tecnologicamente e conseguiram fazer com que esses robôs tivessem a inteligência para ser dominada, serem mais dominados. Então eles criam replicantes policiais. E um desses replicantes policiais é interpretado pelo Ryan Gosling. O que fez La La Land. Não tem aquele? Tem. Aquele ator que fez La La Land. É isso. Ele é o replicante, que é o personagem principal. E ele vai atrás de quem? De Harrison Ford. Porque ele precisa que os replicantes aprenderam a se reproduzir. Olha que loucura, que coisa louca. Os replicantes aprenderam a se reproduzir. Vai nascer um filho de replicante. E aí, imagina aí se os replicantes souberem que eles podem se reproduzir e fazer uma grande quantidade, que eles podem ter uma guerra aí com os seres humanos. Então esse personagem ele vem para tentar impedir aí que haja essa guerra. Enfim, o filme promete bastante coisa, viu? E eu acho que vale a pena ao cinema assistir. Fala bem sobre esse mundo robótico e de inteligência artificial. 13º filme da lista, Ex Machina. Eu não gostei muito, quase que eu não botava, mas enfim. É um filme também sobre robôs, né? Existe um jovem ali, o Caleb Smith, que ele é um programador, coisa e tal. Sim. E ele é convidado para uma experiência, num lugar bem afastado, onde ele vai fazer testes com uma robô, que a princípio ela tem só o rosto de humana, o corpo dela é de robô. Já sabe, ele vai se apaixonar perdidamente por ela. Sempre acontece isso. Só que ela não é boba nem nada, é espertíssima, ardilosa. Ela vai dar um signal em todo mundo, tá? Só vou dizer isso porque nosso tempo acabou. Ex Machina. E um filme interessante, mas eu não sei porque não foi um filme que me tocou, não foi um filme que me tocou, mas é um filme interessante, bem feito.
Então, só antes de falar nossa lista de 13, deu 13, tá? 13 filmes sobre robôs. Deixa eu só falar sobre um filme aqui que é considerado filme de robô, que é o Edward Mãos de Tesoura. Gente, porque assim, ele foi construído ali pelo inventor, né? Sim. Tanto é que o inventor não conseguiu colocar as mãos, seria a última parte dele. Eu não consigo olhar para o Edward e ver Edward um robô. Tá? É tão sei lá, pode se chamar aí do que quiser, mas é uma criatura. Mas eu não consigo olhar para aquele ser como um robô. Então, por isso que não está aqui na lista. Embora eu ame. Se eu pudesse, eu falaria sobre aquele filme todos os dias. Obra-prima de Tim Burton. Acho que é o filme mais bonito de Tim Burton. Olha que Tim Burton fez filme a cena final bonito do filme pra linda. caramba. Hoje, obra-prima, prima. Eu lembro que eu coordenava um projeto de cinema numa escola daqui. Que eu tinha uma época que eu passei esse filme para todas as séries. Todas. da quinta. Então eu assisti esse filme assim, no período de 2 semanas, eu acho que assisti esse filme umas 20 vezes. E cada vez que eu assistia, eu achava um detalhe mais bonito. Estamos acabando, Arthur. Eu achava um detalhe mais bonito, achava uma cena mais bonita, descobri algo novo. Então é um filme que eu amo. Então, se você quiser considerar como filme de robô, anota aí na sua listinha como 14º filme. Eu Não Consigo. A gente tem a série Perdidos no Espaço também, que fez muito sucesso, mas uma série de televisão que depois acabou virando filme, né? Não vai dar tempo. Tem os filmes mais antigos aqui que a gente pode falar na segunda lista, ó. O Metrópolis, o Mulher Nota 1000 a gente acabou não falando, mas se bem que ela não é um robô, porque acontece que os jovens programam ela no computador, vê um raio, a mulher surge, então não é um robô ali que foi construído. Também tem esse critério, a gente quer robô de verdade. A gente fica tentando limitar o nosso critério. E você que está aí pensando, que eu sei que você está pensando, no C3PO e no R2D2, a gente não esqueceu deles. É porque eles não são protagonistas, né, da série. Embora em alguns filmes eles tenham um papel extremamente relevante. Mas a gente não esqueceu, tá? É verdade. Antes, se não quiser brigar com a gente, bota como 15º filme aí, o Star Wars, para fazer a homenagem ao C3PO e ao R2D2. E também ao BB-8, que é o robô do último filme, que encantou todo mundo. Eu acho que até deixou humilhou um pouquinho o C3PO. Eu sou apegada, vocês viram. Tem que respeitar os robôs mais velhos. Mas acaba que nossa lista finaliza em 13, tá?